Eu venho nessa tarde de hoje trazer uma palavra de reflexão para todos nós que cultuamos a Cristo e que frequentamos alguma religião, algum templo, certo? Qual que é o questionamento que eu quero deixar nessa tarde para todos os cristãos, sejam eles participantes direto ou indiretamente de ministérios, de grupos, de lideranças, mas enfim a todo o corpo, porque nós somos um corpo espiritual. No mundo espiritual, a igreja é formada, ela não é terrena, certo? O que acontece nos dias atuais? Desde que eu me converti, eu percebo pouco manifestar do Espírito de Deus, poucas curas, eu percebo pouca manifestação e eu percebo poucas pessoas com experiências espirituais. Eu tenho a impressão que o reino não está avançando e essa percepção que eu tenho, muitos têm compartilhado comigo também. E quando a gente observa o comportamento de algumas organizações, às vezes na própria congregação nossa, no próprio convívio que nós temos, né? Há muitas disparidades. E enquanto a gente não admitir que existem graves falhas na condução da palavra de Deus, da nossa filosofia cristã, isso não vai se resolver. Enquanto a gente ficar jogando um para o outro a culpa, né? Não tem como resolver isso, não tem como avançar. As trevas avançam todos os dias e nós damos um passo a cada mês. Alguma coisa está muito errada. Então, alguns pontos eu quero trazer reflexão aqui. Primeiramente, eu falo da agenda. Às vezes a gente percebe que tem uma agenda humana que tem uma prioridade acima da agenda de Deus. Às vezes a gente percebe em muitos púlpitos muito tempo gasto falando de coisas humanas, de festas, celebrações. Inclusive há muita bizarrice acontecendo nas igrejas, isso daí é vergonhoso. O secularismo entrou na igreja e as lideranças, eu não sei se por ignorância ou por estarem já contaminadas, acham isso normal. Festas com luz apagada para os jovens, festas Havaí, festas de São João, são tudo coisas mundanas. Não tem amparo na palavra. Igrejas escuras. A gente precisa da palavra. É a palavra que transforma, que liberta. Não é o modernismo. Alguns pastores falam, tem que atrair os jovens, tem que fazer algo diferente. Tem que fazer algo diferente, tem que orar. A igreja não ora. E acha que com luz de neon, com som moderno, vai trazer o jovem. Pode trazer, mas ele não vai ficar. Ou se ele ficar, ele não tem transformação. Sem transformação, não há uma nova criatura. Se não há uma nova criatura, não fazem parte do reino. Se não fazem parte do reino, não experimentam o poder excelso de Deus. Será que é difícil de entender isso? Então vemos igrejas inoperantes, com pessoas subindo em púlpito sem temor, sem preparação nenhuma. Pessoas com potencial são desprezadas, rejeitadas. Pessoas com pouco potencial, muitas vezes ocupando posições que não lhes competem, se enchendo com seu próprio ego, se embebedando com seu próprio eu. A gente vê muito isso no dia a dia. Será que isso não é preocupante? Contendas, fofocas, esses movimentos modernos, woke, LG, Coelhinho da Páscoa, B, Canguru, T. Não vou falar exatamente, só letrar aqui porque pode dar problema no vídeo. O próprio feminismo. Então, são tantas doutrinas bizarras que estão disseminando nas igrejas
Estão esquecendo o evangelho puro. A gente precisa de Cristo, de mais nada, da palavra dele, de mais nada, do desenvolvimento e da prática da fé, que se resume numa vida simples, com oração, com dedicação a boas obras, sem a busca de holofotes, mas pelo prazer de ver pessoas tendo a vida transformada. Então, enquanto a igreja não entender o que é unidade, o que é propósito e o que é temor, esse tripé ele é fundamental. Unidade, propósito e temor. Então, sem isso é impossível ter a percepção do avanço do reino, porque o reino ele compete a nós. O Espírito Santo conduz ele com o nosso general Cristo Jesus, mas é através dos nossos atos, através do nosso movimento que ele avança, porque nós trabalhamos em equipe, afinal de contas. É assim que a palavra diz. Um semeia, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. E o que nós estamos semeando, né? Então fica para reflexão para as pessoas que têm um certo acesso diferenciado, principalmente, que tem uma responsabilidade maior. O que é que vocês estão fazendo com as pérolas que Deus traz? Então, que seja um momento de reflexão essa mensagem, porque o problema não é apenas o reino não avançar. O problema é que quando o reino não avança, pessoas morrem sem salvação. Pessoas das quais Jesus também morreu por elas, para que alcançassem a salvação e uma vida plena aqui. Toda vez que eu vejo no noticiário um suicídio, uma tentativa de suicídio, eu sinto uma dor muito grande no meu coração, porque eu tenho certeza que eu falhei, que a igreja que diz que serve a Cristo falhou. Na maioria dos casos, nós falhamos sim, e a gente precisa aceitar essa culpa, porque nós estamos fazendo muito pouco pelo semelhante. É muita pompa, é muita gravata nos púlpitos, né? É muito post no Instagram, mas é pouco amor praticado, é pouca oração praticada. É uma vida de muita aparência, das quais os cristãos hoje estão vivendo, secularizando a igreja. Mas Cristo vai fazer a separação do joio e do trigo. Isso vai custar muito caro para muita gente. É isso que nos traz esperança para aqueles que têm a mente desperta e que não estão aqui preocupados com aplausos, né? Então fica essa reflexão para todos nós. Em nome de Cristo Jesus, seja abençoado, tenha a mente esclarecida e todo o poder do engano cauterizado nesse momento. Em nome de Jesus, amém.